Bom, então, boa noite a todos e todas. Nós estamos dando prosseguimento a essa atividade que nós denominamos de Noite do Conselho, Conselho da Escola Brasileira de Psicanálise da Seção Bahia, composto por Carla Fernandes na presidência, sendo secretariada por Alessia Fontinelli, e tem como componentes Analícia Calmon, Luci Castro, Célia Salles e eu, Paulo Gabriele. Então, é uma atividade que foi um convite da diretoria da sessão para que nós desenvolvêssemos um trabalho na programação de ensino da sessão, de transmissão da sessão. Então, hoje nós vamos ouvir o Cid Castro, que vai trabalhar um texto escolhido. Na verdade, foi uma sugestão, esse seminário é uma sugestão muito feliz desse curso de Jacques Alain Millet, o Partenaire Sintoma, e Luci vai trabalhar hoje um capítulo do Partenaire Sintoma, que está vinculado tem uma convergência, uma confluência com o que se tem discutido e tem se feito discussão com o Seminário de Formação Permanente da Escola. Está começando agora, Paulo? Começando agora? Estamos começando agora. Que tem como, teve como eixo o Seminário 20, o Mais Ainda, de Lacan. Então, Luci, você está com a palavra, vamos escutar aí o seu trabalho. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, sempre, né? Esse tema, revalorização do amor, eu fui capturada inicialmente pelo título, e depois eu gostei muito também do que li, tanto retomando o Seminário 20, no capítulo 5, que foi solicitado, como também o próprio texto de Millet, um texto que me ajudou muito também a entender um percurso que a gente sempre ouve, mas fazer essa articulação não costuma. Então, tem essa vantagem quando a gente escreve, é que a gente aprende. A gente nem sabe... primeiro tem aquela dificuldade de pegar o fio da meada, e depois vem o entusiasmo que a psicanálise tem nos dado, não é? Esse desejo de saber também, que está aí muito forte. Então, coube me apresentar esse capítulo 7 do curso, que, como Paulo já trouxe aqui, e eu achei assim, muito interessante que, nesse capítulo 7, no final desse capítulo 7, do capítulo 6 da aula anterior, Millet já sugere a leitura, e ele usa também essa expressão, a leitura ou a releitura, antes de começarmos a aula, e essa releitura é do capítulo 5º do Seminário 20, mais ainda, intitulado Aristóteles e Freud, a outra satisfação. Na aula seguinte, Revalorização do Amor, ele anuncia, de novo, que naquele dia eles iriam se dedicar ao capítulo 5 do Seminário 20. O termo é para considerá-lo de perto, esse capítulo. 25 anos antes, 13 de fevereiro de 1973, Lacan inicia esse capítulo 5, a outra satisfação, com a frase: todas as necessidades do ser falante estão contaminadas pelo fato de estarem implicadas com uma outra satisfação. E aí Lacan pede que sublinhe as 3 últimas palavras, a qual elas não podem faltar. As necessidades, bem claro para mim, nessa frase.
Millet põe em evidência o que temos ouvido no último ensino de Lacan, considerar a linguagem como aparelho de gozo, questão que Pierre-Gilles Guégan, seu interlocutor nesse capítulo, nessa aula, em determinado momento, teria manifestado temor de que a linguagem, como aparelho de gozo, representasse uma ruptura com Lacan clássico. Millet acrescenta que Guégan havia superado esse temor e o convida a juntos avaliarem os fundamentos e consequências dessa definição. Definição de que da linguagem como aparelho de gozo. Coube a Guégan discorrer sobre o estatuto do amor, com ênfase no que poderia se distinguir entre a metáfora do amor e o questionado amor ao próximo, até chegar a uma possibilidade diferente, um estatuto diferente do amor, o novo amor, delineado no Seminário 8 da Transferência. Estatuto do amor. Do texto, que é muito rico em conteúdo e complexidade, que foi introduzido por Pierre-Gilles Guégan com muita precisão, que vai da folha 148 a 151, extrai-se algumas pontuações. Lacan lembra Millet às folhas 151. Retoma inicialmente a questão freudiana do amor. Não o toma como termo último, que teria que apontar na direção da realização do sujeito. Lacan considera aqui o amor sob suspeição. Também critica o critério da capacidade de amar ao final de análise, na linha das elaborações de Abraham e sua escola, e chegou a esclarecer o poder amar, entre aspas, como nec plus ultra, que há de melhor na realização do sujeito. Em relação a todas as mitologias e ideologias do amor, Lacan retruca, lembrando a natureza profundamente narcisista do amor. É a ti mesmo, inclusive sua imagem, o que amas no outro, no grande outro. Mesmo quando Lacan diferencia o amor narcisista dirigido ao semelhante e o amor dirigido à potência que o protege e nutre, ou seja, ao amor que se dirige ao pequeno outro, sem que haja um grande outro, estamos na base fundamental do amor narcisista. É a ti mesmo e a tua imagem, o que amas no grande outro. Quando o amor de transferência intervém, o faz como obstáculo ao final de análise. Vamos encontrar aqui o amor no imaginário, no simbólico e no real. E é sobre isso que a gente vai desenvolver um pouco. O amor imaginário, no plano imaginário, funda-se e permanece situado no amor narcisista. O amor simbólico é o que se põe em funcionamento no simbólico, é claro, onde se encontra uma clínica bem diferenciada. Lacan o elabora a partir de uma fórmula por ele inventada sobre a demanda de amor. No Seminário 4, a relação de objeto, Lacan não só introduz a demanda entre a necessidade e a satisfação, como demonstra que não se pode dar conta do que ocorre, se não se leva em consideração que o aparelho de linguagem está aí mobilizado pela necessidade, ainda que sob formas mínimas, iniciais, fragmentárias, apenas audíveis, porém que se deixam capturar, ainda que seja sob a forma de oposições significantes. Quase que se poderia tentar modificar a primeira frase com que Lacan inicia a aula 5 do Seminário 20, diz Millet. Todas as necessidades do ser falante, essa frase, estão contaminadas pelo fato de estarem implicadas com uma outra satisfação. Estão contaminadas com a outra satisfação que, acrescenta Lacan,
deve ser entendida como o que se satisfaz ao nível do inconsciente. Miller ressalta que o seminário 4, a relação do objeto, mostra que todas as necessidades do ser falante estão contaminadas pelo fato de terem que passar pela demanda. Mas, antes de Lacan, não se levava em conta que este elemento invisível, ou pouco visível, tem que passar pelo aparelho de linguagem. Lacan demonstra que a demanda comporta em si mesmo sua própria superação. Eu achei isso fantástico. A demanda da satisfação da necessidade não pode, senão, ir além dela mesma, na medida em que depende da resposta do grande outro, daquele que está em condições de satisfazer as necessidades. Essa resposta vale em um primeiro tempo, como satisfação da necessidade, porém, em um tempo suplementar que se deve agregar como uma gênese estrutural, está em Miller, folha 153. A resposta do outro, do grande outro, vale, enquanto tal, como uma satisfação. A resposta vale como uma satisfação, independente, inclusive, do dom da substância que satisfaz a necessidade. Há aqui uma espécie de espiritualização da substância que satisfaz. Já não é mais algo. Não é a água para acalmar a sede ou o alimento para acalmar a fome. É um significante. No seminário 20, mais ainda, Lacan diz que se trata mais de um signo, o signo do amor. Não se trata aqui, diz Miller, de diferenciar o signo do significante. Oferecer o significante como resposta à demanda da necessidade constitui em si mesmo uma satisfação. Lacan denomina demanda de amor a este circuito superposto à demanda e à satisfação da necessidade, situado mais além da materialidade do intercâmbio. Não se trata do valor de uso da substância, e sim todo o intercâmbio amoroso que tem lugar graças à necessidade. Isso leva Miller a propor todas as necessidades do ser que fala estão contaminadas por sua implicação na demanda de amor. Todas as necessidades do ser que fala. No seminário 4, neste nível, este amor que está na palavra, no chamado à palavra e na resposta dada, no dom da resposta, é um operador essencial, porque, segundo Lacan, abre em todos os casos ao mais além do que é. Mas, naquele momento, do seminário 4, Lacan ainda não havia construído seu conceito de desejo. A demanda de amor será, depois, um dos avatares do desejo. Muitas das funções do amor passam a ser sustentadas pelo desejo. Estamos agora entrando no amor no real. Pensado a partir do seminário 20, o amor no real está relacionado ao apólogo de Saint Martin, que é o que nós temos no capítulo anterior, do seminário 20. Mas seus sinais já estavam nesse seminário 7. Então, está aí no seminário 20, mas os sinais desse amor no real já se encontravam no seminário 7, a ética da psicanálise. Quando Lacan se interroga sobre o princípio, amarás a teu próximo como a ti mesmo, ante o qual Freud recuou. Se em uma primeira leitura este amor é rebaixado ao nível imaginário, uma relação dual,
pois também pode significar odiá-lo como a si mesmo, em diferentes momentos do seminário 7, aparece outra coisa, que leva a algumas questões. Pode o amor se dirigir a algo diferente da imagem no grande outro? Ou buscar nesse grande outro algo mais? Pode-se amar ao outro, grande outro, em seu gozo? E no caso dos místicos, que por amor ao próximo, come os excrementos dos doentes, ou ingere a água em que lavaram seus pés, pode-se perguntar, é o amor o que se dirige ao pequeno outro em seus desperdícios? E é em torno dessas questões que Lacan se dá conta do recuo de Freud ante esse princípio. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Lacan diz que só pode compreender este retroceder de Freud ante esse princípio porque este amor ao próximo invoca, ao final, no grande outro, o lugar do gozo como mal. Freud diz que não se pode chegar até ali, porque este mal, diz Freud em Mal-Estar da Cultura, é o mesmo que habita em mim e provoca que de meu próximo eu deseje a exploração, a mutilação, o assassinato, etc. Lacan vai dizer, então, que talvez nesta proposição esteja evocado o que seria o verdadeiro amor. Ele chegaria até ali, mas, de alguma maneira, não se pode. E, para aceder a isso, não é a via do amor a que se abre, e sim a via da perversão. O amor é mais que amor. Há algo que desfalece no que tange ao amor, quando este é confrontado ao gozo. Situa-se aqui os limites do amor no registro do real, em sua relação com o gozo. Nessa perspectiva, o capítulo 5 do seminário Mais Ainda, que enlaça o capítulo 7 que estamos lendo, não se distancia da proposição. O amor é o que permite ao gozo condescender ao desejo. A perspectiva da aula 5, Aristóteles e Freud, a outra satisfação, é a perspectiva da pulsão, concebida como profundamente autoerótica, que pode ser representada por meio de um vetor que, em círculo, fecha-se sobre si mesmo. Seguindo Lacan, pode-se complicar este fechamento fazendo um oito interior que insiste no fato de que a pulsão encontra seu objeto nela mesma. E aí nós vamos pedir a João Klaus, que nos compartilhe essa primeira, que eu, por não saber desenhar, fotografei do livro, desse capítulo que nós estamos lendo. Estamos aqui, vocês estão vendo aí, no campo do autoerotismo da pulsão, ponto de partida, que Lacan, evocando Freud, recorre à imagem da boca que se beija a si mesma. Nós estamos ouvindo isso sempre. Reproduzindo, assim, a ideia de uma satisfação encerrada em si mesma. A boca pulsional não é a boca que fala, não é a boca da demanda, não se presta à necessidade de pedir. Trata-se de uma satisfação que tem uma espécie de objeto interno. Lacan apresentava esse objeto da pulsão, objeto interno, como um termo, um elemento circundado pelo vetor pulsional. Não se trata de um objeto devorado, e sim que, de alguma forma, é um oco, um vazio deste vetor pulsional, a partir do qual pode se encarnar
ser encarnado por diferentes objetos do mundo, os objetos da pulsão. Lacan distingue os objetos que a pulsão pode buscar no mundo e o objeto interno da pulsão, esta satisfação interna que justifica suas elaborações topológicas do objeto A. Nessa perspectiva, o objeto da pulsão não tem outro ser que não seja o topológico, que é o meio da pulsão encerrar-se em si mesmo. Em consequência ao autoerotismo da pulsão, não há grande outro ao nível da pulsão. Grande outro não existe ao nível da pulsão. Como, então, conduzir um sujeito desde um estágio infantil, em que ele desconhece esse outro, até seu reconhecimento do outro como pessoa? Sempre aí nós estamos nos referindo ao grande outro. A capacidade de amar traduzia a ideia de que o desenvolvimento deve conduzir o bebê desde o estádio pulsional, em que está regido apenas pelo prazer, e onde se mescla tudo, até uma realidade que ele assume, reconhece e, eventualmente, se implica ante a pessoa do grande outro. Eu vou ler aqui a nota do rodapé em relação a isso, que eu achei interessante e não coloquei porque poderia desviar do que a gente está tratando aqui. Mas Lacan aborda essa questão no capítulo, essa questão de apenas pelo prazer, no capítulo 5, a outra satisfação, na folha 75 do seminário 20, quando diz que a realidade é abordada com os aparelhos de gozo. Não há outro aparelho de gozo que não seja a linguagem. E ele vai dizer que jamais olhou um bebê tendo o sentimento de que não houvesse para ele um mundo exterior. Ele só olha para isso. Isso excita na exata proporção de que ele não fala. A partir do momento em que fala, é que há o recalque. O desenvolvimento se confunde com o desenvolvimento da mestria. O selo do dono, do mestre, eu vou tê-lo quando se trata de eu sê-lo, senhor de mim como do universo. O eu pode ser também flor da retórica que brota do vaso do princípio do prazer. Freud o chama de Lustprinzip. Lacan define como que se satisfaz com blá, blá, blá. Então, voltando ao texto, que é onde se mescla tudo, até uma realidade que ele assume, reconhece e, eventualmente, se implica ante a pessoa do grande outro. Vocês me digam se querem que eu repita essa parte ou não. Bom, então vamos adiante. Surge a pergunta: como pode se estabelecer e em que nível uma relação com o grande outro? Miller propõe a figura seguinte, que eu já estou pedindo a Cláudia para colocar aí, já sinalizando uma dupla barra, que significa uma separação fundamental, fazendo surgir uma função inédita do amor. Então, nós estamos vendo aqui, não é? Está aqui o amor, você está vendo amor, a localização, o vetor saindo da pulsão autoerótica, porque tem alguma coisa que o amor puxa e promove essa separação. Então, nessa função inédita, o amor se introduz para quê? Para estabelecer a conexão com o grande outro. Trata-se do amor em que está pensado ao nível do real da pulsão. O gozo pulsional pode admitir ser descompletado para embarcar nos assuntos do desejo. E aí, Millet já está desenvolvendo isso que, naquele momento, do seminário 4, como a gente estava falando, ainda não aparecia. Situava-se, assim, o amor como a mediação que permite a esta mônada, no caso, seria aquela unidade orgânica muito simples, que seria a mônada. Então, o amor seria
vai permitir a esta mônada ser veiculada na dialética do desejo. Me leva a considerar que a fórmula lacaniana, o objeto A como causa do desejo, tentava traduzir esse deslocamento quando Lacan diz, e bem, ponho em forma para o amor nos 3 registros do imaginário, do simbólico e do real. E como seminário mais ainda, o amor encontra uma função clara, inclusive uma de suas fórmulas, que o amor supre a ausência da relação sexual. Esta fórmula chega ao último ponto, uma metáfora do amor, porém, o amor como metáfora de algo que não existe, porque o não há relação sexual é correlato do autoerotismo da pulsão. Podemos passar agora para a última figura, a figura Klaus. A gente vai colocar aqui, não é? Vocês estão vendo, falando sobre a não relação sexual, que não se escreve. A relação sexual não se escreve, e pode-se dizer que o estatuto do amor no real vai ser suprir a relação sexual que não existe. Essa configuração dá uma dignidade eminente ao amor, e é oposta à crítica do narcisismo da pulsão, e é ligada ao que trata o seminário mais ainda, onde há um esforço para dar conta da função do amor na sexualidade feminina. Nesse momento, assiste-se a uma revalorização do amor e captura algo assinalado por Freud em Inibição, Sintoma e Angústia, onde, no lado feminino, a castração pode representar a perda do amor. Isso dá ao amor uma investidura máxima. Fica claro também que o amor não é o mesmo do lado masculino e do lado feminino. Nem adianta as feministas dizer que é a mesma coisa. Na variação sobre amarás o próximo como a ti mesmo, no seminário 20, o homem se encontra na posição de amar como a si mesmo aquilo que para eles suporta a função do falo. Aqui está a maior investidura, nesse caso, do lado masculino. É do lado feminino que se encontra o amarás o grande outro como a ti mesmo. E até o amarás o outro mais que a ti mesmo. Com esse aparelho esquemático, Lacan demonstra que do lado feminino o gozo que lhe é próprio, de maneira fundamental e irredutível, está intrinsecamente ligado ao outro, ligado ao amor do outro. Há aqui uma conjunção. Lacan fala que o gozo feminino, enquanto tal, tem relação com o outro sob a forma de S-A barrado. Enquanto, de alguma maneira, do lado macho, a pulsão segue dominando, inclusive, a relação com o grande outro. Em seu gozo, o macho tem sempre relação com o objeto pulsional, que leva Lacan a dizer com ironia, do lado macho, o ato de amor é sua perversão polimorfa. Ele permanece ligado à pulsão e não há uma abertura ao grande outro. Até que esse macho faça sua análise e chegue ao final, que a gente vai ver isso também. O gozo está para os dois sexos, mas quando se passa à diferenciação dos sexos, observa-se que o macho permanece encadeado ao alto erótico da pulsão e é capaz de fazer do grande outro um objeto A que ele sirva à satisfação pulsional. Já o gozo feminino, ao contrário, permanece enganchado no outro, estabelece uma relação ao outro. É mais independente da exigência pulsional, e é deste lado que a demanda de amor se faz ouvir na clínica insistentemente. Há, no lado feminino, um nexo amor e gozo. Entretanto, o termo gozo aqui é repartido em muitos elementos.
O gozo está em todas as partes, com uso totalmente diferente, onde encontramos também o gozo do amor designado como tal. Trata-se, sem dúvida, do estatuto do amor que há que se construir. Lá também está a outra satisfação. O seminário, mais ainda, é animado pela revalorização do amor, mas foi no seminário 21 que encontramos uma escrita sobre o amor no campo do real, que tantas vezes se lê nos testemunhos de paz. Clotilde Leguil, escrevendo sobre seu final de análise, nos lança a questão: o que é feito da relação com o inconsciente e com o amor no final de análise? E ela mesma responde que surge um novo amor, um amor que faz ponto de basta, efeito da queda de sentido, abrindo caminho para o inconsciente real, inconsciente que se lê, mas não se interpreta mais. Se uma análise se funda no amor, ela também transforma a relação com o amor na existência e com o sujeito suposto saber. Somos nós. Para chegar a esse ponto, nos diz Clotilde Leguil, foi preciso correr atrás da verdade por mais de 16 anos. No prólogo que escreve no livro No Amor Menos Tonto, uma leitura do Seminário 21, de Carmen Gonzalez Tábuas, Leonardo Gorostiza destaca uma dimensão essencial desse amor. Trata-se de um amor mais real, distanciado da eternidade. Um índice crucial dessa transformação é a mudança que se pode operar nas relações do sujeito com o tempo. É interessante, em relação a isso, que Gorostiza, sobre a citação de Lacan no seminário livro 23, o Sintoma com TH, Lacan dizia: é preciso tentar se desprender da ideia da eternidade. Isso em 1976. É uma ideia essencialmente confusa, que se vincula apenas ao tempo passado. Um amor eterno é pensado, e se chega a falar dele à torta e à direita, sem saber de nada do que se diz. Porque assim escuta-se a outra vida. Isso está no prólogo, nesse mesmo prólogo que eu citei, desse livro de Um Amor Menos Tonto. O novo amor, nesse contexto, fora de qualquer questionamento, é um amor sem limites, está fora dos limites da lei. E, portanto, está fora da lei da repetição, comandada pelo nome do Pai, e pela necessidade lógica do sintoma de não cessar de se escrever. Sintoma mesmo esse, né? O invólucro do santoma. O novo amor está aberto à contingência, fundamentado na disposição ao acontecimento imprevisto, que pode nos tornar desprevenidos no sentido de desprovidos da lei e da repetição. O acontecimento imprevisto é um dos nomes do real. No seminário 23, o sintoma, no capítulo 9 do inconsciente ao real, Lacan explicita que o real é sem lei. Ele diz: falo do real como impossível na medida em que creio justamente que o real é sem lei. O verdadeiro real implica a ausência da lei. Folha 133 do livro 23, seminário livro 23, Santoma. Chega-se aqui à perspectiva que Gorostiza destaca da leitura do seminário 21 de Lacan, por Carmen Gonzalez Tábuas, de que o inconsciente e sua transformação relacionada ao tempo e o feminino acompanham o surgimento de um novo amor. Em resumo, a significação de um amor que esteja por fora dos limites da lei pode ser lido como um amor do real,
por se tratar de um amor que acolhe os caprichos do azar e da sorte. Um amor por fora da lei da repetição, comandada pelo nome do Pai, pela necessidade lógica do sintoma de não cessar de se escrever. Significa um amor aberto à contingência, um amor menos tonto, folha 117. Romildo do Rego Barros, em um texto seu, o Eu, o Parceiro e o Amor, que está no blog da MP, discorrendo sobre a função mediadora do amor, diz que Lacan definiu essa função no Seminário da Angústia em uma função lapidar amplamente conhecida. Aí ele repete, só o amor permite ao gozo condescender ao desejo. Sempre ouvimos essa frase, eu pelo menos, e por vezes ficamos intrigados com o termo condescender, que sempre lemos no senso comum como uma concessão, uma permissão, uma concordância, uma contemporização. Mas Romildo nos esclarece que a posição do amor como mediador entre gozo e desejo não é exatamente uma localização, é mais uma passagem. O que está localizado, o que constitui a mediana entre gozo e desejo, completa Lacan, não é o amor, mas a angústia, o que é uma constatação clínica bem precisa. Miller nos explica a função mediadora do amor. O amor é aqui, mediador, porque ele desloca ou falsifica o pequeno A, fazendo-o passar para o objeto visado, tornando-o a galma. E aí nós concluímos com Bernardino Morno. Isso que Bernardino traz aqui, ele coloca, o título é A Psicanálise é uma cura por amor, e está no Lacan 21, volume 1, de 30 de maio de 2021, Apol Online. Diz Bernardino, e é o que aqui vai ser a nossa conclusão também. É o amor que permite a instalação da transferência, e é ela a transferência que está no início da psicanálise. Também é o amor que permite a ação no campo da economia da psicanálise e o segredo da sua vertente cura, na medida em que é ele que permite mutar de mutação, é o que aparece no lugar de condescender. Mutar o gozo em amor e desejo. Ele esclarece que a mutação foi introduzido para destacar, no discurso do capitalismo, o fato de que a passagem do sujeito para o lugar de agente não se realiza dentro das leis do giro, na permutação que regula o passo de um discurso para o outro. Em genética, a mutação significa mudança de estrutura. A mutação não carece de consequência. E mutações é o termo que Miller prefere, já que aponta para o real. E isso eu achei muito interessante também, o que permite mutar o gozo em amor e desejo. No real, buscamos o novo no amor. E o novo amor é o amor ao saber como objeto. Então, nós concluímos aqui com o tempo para ser enriquecido e acrescentado algumas coisas, se for o caso, nos ajudar aí nesse texto.